Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a gota. Você já ouviu falar em gota? Gota é o acúmulo de ácido úrico na articulação. Mas por que isso acontece? Como isso acontece? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Alguns alimentos têm compostos chamados purinas. Essas purinas, quando ingeridas, elas se transformam em ácido úrico. Esse ácido úrico ele é metabolizado e excretado pelo rim. Ok, esse é o processo normal. Pode acontecer desse ácido úrico não ser metabolizado, não ser excretado pelo rim e fica circulando. A gente chama de hiperuricemia. Pode acontecer também do pouco de ácido úrico que é formado, o rim não conseguir excretar, quando a gente tem um problema renal, por exemplo. Então esse ácido úrico em excesso também fica circulando, também é a hiperuricemia. Então pode ser por excesso de formação de ácido úrico ou por diminuição da excreção do ácido úrico. Os dois causam o acúmulo do ácido úrico no sangue e isso predispõe a pessoa a ter artrite de gota. Esse ácido úrico ele vai se cristalizando e vai se depositando na articulação. A gente chama isso de artrite gotosa. É uma artrite inflamatória, é uma das mais comuns, acomete mais homens, tem uma característica genética. Alguns alimentos predispõem a esse acúmulo de ácido úrico no sangue. Alguns hábitos também favorecem esse acúmulo de ácido úrico, por exemplo, o tabagismo, o álcool, a obesidade, hipertensão arterial. Algumas medicações que podem alterar a excreção do ácido úrico pelo rim, por exemplo, vitamina C, cafeína e alguns diuréticos. Uma dieta rica em purinas. O que seria uma dieta rica em purinas? Então seria carne vermelha, caldo de carne, grãos, por exemplo, lentilha, grão de bico, miúdos, embutidos, café, abacaxi, caldo de carne, feijão, lentilha, grão de bico e amendoins. Frutos do mar também, temperos mais fortes, pode acontecer. E como é que é a gota? A gota é uma artrite que aparece de repente, geralmente em uma articulação só, e é muito comum que aconteça no primeiro dedo do pé, no dedão do pé, naquela articulação do dedão do pé. Quando a gota acontece nessa articulação, a gente dá o nome de podagra. A região fica avermelhada, quente, muito dolorida. Muitas vezes a dor chega a ser de uma intensidade muito forte. A crise geralmente pode durar entre 3 a 10 dias. E quando acontece das crises terem um espaço entre crises diminuindo, a gente pode dizer que a pessoa está entrando num quadro de gota crônica. O diagnóstico geralmente é com a história do paciente. É o paciente que chega no consultório com uma dor monoarticular, uma articulação só. É o paciente que está sedentário, está gordinho, que gosta de um churrasco no fim de semana, que toma uma cerveja, fuma um cigarrinho. A gente pode solicitar exame de sangue para ver se existe a hiperuricemia. Pode solicitar o exame da região da inflamação. E a gente também pode fazer uma punção do líquido da articulação e fazer um levantamento se aquilo ali é o acúmulo do ácido úrico. É um diagnóstico mais preciso, mas muitas vezes a gente não precisa disso. O exame físico e a história do paciente já é o suficiente. Quando acontece da gota ser crônica, a gente precisa investigar também um problema de filtração renal, porque, como eu falei, pode ser que o ácido úrico esteja se concentrando no sangue porque o rim não está excretando direito. Então é uma suspeita que a gente precisa ter e pesquisar também a função renal. O que é mais importante? É a gente esclarecer para o paciente que ele precisa mudar alguns hábitos, que ele precisa fazer dieta, que ele precisa mudar a alimentação dele, que ele precisa não beber, não fumar, ele tem que mudar tudo que favorece a ingestão de purinas para que a gente não tenha a facilitação de cristalizar esse ácido úrico. Então a gente tem que ir lá na base do problema, não adianta ficar só tomando remédio. Então a gente faz o tratamento para tentar tirar o paciente da crise. A gente usa um anti-inflamatório, a gente pede para fazer um repouso, para aquela articulação não ficar machucando com aquela cristalização do ácido úrico. A gente pede essa atenção. Mas se a pessoa não mudar os hábitos de dieta, diminuir os alimentos que podem desencadear a crise,
não fizer atividade física, não parar de fumar, não parar de beber, não controlar diabetes, obesidade, e se não aumentar o consumo de água para facilitar a filtração renal, isso não vai melhorar. Então as crises vão se repetir. Em alguns casos, a gente tem que fazer o acompanhamento do exame de sangue para ver se existe um nível de hiperuricemia e como esse nível está se mantendo. Então, gente, a gota é isso, não é para entrar em pânico, mas é para ter atenção, tá bom? Um beijo!